Olá, o programa Gestão dessa semana traz a empresária lajadense Stella Maris Hexigel, proprietária da Livraria Nobel, localizada no Shopping aqui em Lajado. Vamos falar um pouco sobre o segmento de livros e toda essa área aí que envolve cultura e arte. O nosso programa vai ao ar nessa quinta, com reprise no sábado e na segunda. Conto com vocês. Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz a empresária lajadense Stella Maris Hexigel, proprietária da Livraria Nobel aqui de Lajado, localizada no shopping. E vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre livros. Boa noite, Stella, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Ótimo, alegria obrigado. De estar aqui. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Stella, é de praxe o nosso programa conhecer um pouco das pessoas que a gente entrevista, até porque muitas vezes a gente até conhece pessoalmente, mas não conhece um pouco da história da pessoa. E eu sou uma pessoa que valoriza muito a história, porque todos nós temos algo a que contar e somos frutos de toda a nossa vivência, vamos dizer assim. Certo. Um pouquinho da história da Stella para a gente conhecer um pouco mais. Bom, eu vim de uma família de cantores, né? Meu pai era um artista também, empresário, mas nos ensinou que a música fazia parte da nossa formação e fui formada através disso. Mas eu vivia numa época em que as meninas eram educadas para serem professoras e casar e ter muitos filhinhos, né? Mas isso não me tirou essa grande vontade de ser bailarina no primeiro momento, depois atriz e cantora, então, né? E o meu pai formou um grupo, nós tínhamos um grupo, nós 6 irmãos, a gente cantava por esse Rio Grande afora e depois, então, eu segui na minha carreira de professora, fiquei 21 anos lecionando, me formei em letras aqui na Univates, depois em Belas Artes na Fevale e dei 21 anos aula no Estado. Quando começou aquela crise greve, eu não aceitava certas coisas, eu precisava fazer mais coisas, eu me sentia amarrada naquele sistema que estava decadente e parti para a vida de cantora profissional. Né? Comecei a ser convidada por canais de TV e tal, programas importantes na época. Tinha aquele modismo do nativismo também. E eles precisavam de mais cantoras mulheres. Me descobriram aqui em Lajado, numa Expo Vale, né? E assim foi. Aí descobri a rádio, ou a rádio me descobriu, até hoje eu fico em dúvida. Comecei a gravar. Não tenho dúvida nenhuma, porque a tua dicção e a tua voz é tranquilo. Começaram a me convidar para gravar áudios, vídeos, né? E ali depois, logo em seguida, veio o convite para apresentar um programa domingos à noite numa rádio aqui da região. E eu me apaixonei. Mas achei assim que pronto, aqui é o meu lugar. E essa fase de cantora profissional caiu muito, o nativismo caiu, porque eu tinha focado nesse gênero. E eu me dediquei totalmente à rádio. Gostei muito. Ali eu comecei a ter uma visão mais comercial também, porque isso era uma coisa que eu não me preocupava muito, não. Professora, eu recebia o salário no final do mês. Cantora, o empresário me pagava. Então, ali eu comecei a me interessar por essa parte de administração e comércio, né, de vendas. E assim foi. Aí chegou a hora de me aposentar. Já estava assim, me sentindo um pouquinho fora do mercado, porque as coisas mudam constantemente. É muito dinâmico. Evolui. O mercado de comunicação é muito dinâmico. Muito dinâmico. Adorava, mas pensei, não, chegou a hora de parar. Fui viajar, fiquei 20 dias em Tóquio, fiquei uns dias na Alemanha, conheci um mundo diferente. Na volta, me chamaram, shopping Lajado, na época, e me ofereceram uma livraria. Como me ofereceram? Eles me perguntaram, Stella Maris, o que falta nesse shopping? E eu disse, uma livraria. E já tinha sido feita uma negociação entre o M Grupo e a franquia da Rede Nobel. Uhum. E eles já estavam toda a negociação feita e pronta e só precisavam de alguém que comprasse essa ideia. Me ofereceram, eu achei bacana, fiquei entusiasmada, amo o livro, adoro.
E entrei de cabeça. E estou lá até hoje. E o interessante é, nessa tua caminhada, sempre ligada à cultura, né? Sim. Não, nesse meio tempo eu deixei algumas coisas fora, assim que eu me dediquei. Também fui gerente de cultura no Sesc, uma época muito legal. Trabalhava rádio Sesc junto com eventos. E né, sempre produzindo coisas, encontrando pessoas com talentos aqui da terra, e trazia de fora, colocava os dois no palco, pessoas daqui. E depois até dona de bar eu fui, né? Dona de bar, meu marido tinha um bar e a gente abria final de semana, eu trabalhando na rádio, final de semana ajudava. E a gente também promoveu muitos eventos lá, né? Legal é isso, né? Você... Como é que funciona a ideia do empresário? Vou pegar pelo nosso programa, né, gestão. É o ambiente que você vive e você tem um olhar nesse ambiente diferente. Sim. Como tu disse, perguntaram para ti o que faltava, obviamente você pegou o teu conhecimento da área da cultura e viu que tinha uma lacuna aí. Então, o empresário normalmente é assim, ele tem esse olhar diferenciado, porque ele tem uma vivência e nessa vivência ele identifica oportunidades. Aí surge o que a gente chama de empreendedor, né? E você é uma empreendedora nata. Mas eu não tinha, sem experiência nenhuma de ser empresária. Eu trabalhava em outras empresas, né? Com toda a estrutura, só fazia parte comercial, né? E tal. Mas como era uma franquia, nós temos todo um apoio, né? Da franqueadora e tal. Pensei, tá, vamos encarar essa, mais um desafio, um ambiente bonito de livros, né? Porque eu sentia essa necessidade, né? Na região tem muitas papelarias legais com alguns livros, né? Não tinha uma livraria assim completa. A gente sempre ia para Porto Alegre, na Cultura, no Saraiva e tal. E eu achava que estava na hora de Lajeado ter uma livraria completa. E o ambiente de livraria é completamente diferente, né? Sim. Porque você vai lá, você pode olhar, folhear, sentar, tomar um café. Não ter pressa. Exato, você tem um ambiente propício para isso, que é uma tendência mundial, né? No mundo todo hoje, os ambientes, nos shopping centers principalmente, tem esse espaço para a cultura, esse espaço para o livro, né? Isso, a livraria não pode ser uma venda de balcão, atrás do balcão, eu estou aqui, eu quero um livro. Não, a pessoa tem que... Não é uma farmácia. Não é uma farmácia, tem que ficar lá, tem que olhar, tem que folhear, tem que ler, tem que, né, perguntar, também os atendentes têm que estar por dentro de todos os lançamentos e tal, as novidades. É muito importante o atendimento também. O perfil, né, do empresário nessa área também é diferente. Ele não é aquele, vamos dizer, capitalista clássico. Ao contrário, ele é muito mais solidário, ele é muito mais voltado para uma paixão que ele tem, que é o segmento cultural. Se falar dessa parte comercial e de ganhos, de lucros, não, isso não acontece assim de uma hora para outra. Eu ainda estou esperando. Mas, ao mesmo tempo, me orgulho desse trabalho, sabe? Eu vejo pessoas, já vai fechar 4 anos agora em novembro, como houve crescimento assim, das pessoas na leitura, né? De pessoas que não costumavam ler e com esse Vale Cultura, funcionários dos Correios, pessoas mais simples, vinham lá porque era o único lugar que podia usar aquele Vale Cultura. Daí eles ficavam, meu Deus, né? E a gente então começou, aqui é o Espaço Kids, aqui tem romances, aqui tem religiosos e tal. E agora eles vão direto, eles já sabem e estão lendo. Eu me sinto orgulhosa por isso. Sim, isso é criar o cliente, né? Exato. Literalmente criar o cliente. Pessoas que não tinham acesso, pessoas que não tinham relacionamento com esse tipo de produto, hoje veem nele algo diferente para o seu próprio conhecimento também. Exatamente, né? Exatamente. Bem, nesse primeiro bloco conversamos um pouco com a Estela, né? Conhecer um pouco mais sobre a sua vida. E no segundo bloco eu quero explorar um pouco mais a questão da gestão, né? Agora vamos falar sobre gestão. Como é que funciona a livraria? Como é que funciona essa franquia, né? Todo esse processo que a gente sabe que não é fácil e de você tocar uma livraria, principalmente numa cidade do interior, onde às vezes o hábito da leitura tem que ser cada vez mais estimulado e trabalhado em cima. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao programa Gestão desta semana, estamos entrevistando Estela Mares Exigel, proprietária da Livraria Nobel, localizada aqui no Shopping Lajeado, e conversando sobre livros, né? Não é só livro na realidade, né, Estela? Hoje o segmento cultural
no qual os leitores se inserem é muito vasto, é muito amplo, né? Livro, jornal, revista, e cada vez mais também tem um segmento de produtos eletrônicos, principalmente os digitais. Isso tem atrapalhado? Isso tem motivado? Como é que está esse segmento, assim, num primeiro momento? Como é que está o produto em si? O produto livre continua vendendo? Continua, é incrível, até eu pergunto para os mais jovens, são os meus clientes, na maioria são jovens, Interessante. entre 12 a 25 anos. Esses livros, trilogias, que vieram de jogos de videogames. Perfeito. São esses os personagens, são esses os heróis. E eles procuram um livro. Então, os autores eles tiveram uma sacada bastante inteligente e comercial, né, em lançar trilogias. E eles ficam esperando, assim, ansiosamente. Já chegou o 2, chegou o 3 e tal. São os livros que a gente mais vende, são personagens de games. E aí eu pergunto para eles, mas vocês não... E os livros por internet, os livros de e-book e tal... Ah, não, eu já tentei, mas aí a gente está num lugar que não pega sinal, e aí eu canso meus olhos, não sei o quê, eu prefiro o livro e tal. E eles vêm lá comprar o livro físico, livro papel. Esse teu relato é interessante porque me lembro quando se lançou os e-books, Sim. Faz o quê? Uns 15 anos, talvez um pouco mais ou menos isso, pelo menos comercialmente no Brasil, se falava na morte do livro, desaparecer. Acredito hoje que se vende, pelos números, os últimos que eu vi, se vende mais livros hoje, proporcionalmente, que se vendia antigamente. Quer dizer, com esse tipo de estímulo, o livro, papel, né, livro físico, continua vendendo e vendendo bem. E até o tamanho dos eletrônicos. Primeiro era computador, depois aumentou o tablet, agora eles têm celular e eles não abrem mão do celular e eles não conseguem ficar lendo no celular, entendeu? Cansa. Eles preferem o livro mesmo, e aí eles ficam trocando. Eu me lembro do meu tempo, quando a gente trocava gibi, né? E eu vejo, tu compra um, tu compra dois, eu compro três. Só um parênteses, gibi. Vamos explicar, histórias em quadrinhos. E tem ainda os que buscam, e tem na loja. Mas tem um mercado fantástico de mangá aí, tem um segmento todo de autores brasileiros em história em quadrinhos muito interessante. Fornecedores que buscam os gibis em sebos de gibis, e a gente compra, né? Até estão meio amareladinhos. Mas tem mercado também? Tem. Olha que interessante. Patinhas, Donald, Mickey. Continua. E a gente vende pra caramba, assim, pros mais velhos. Mas tem pais que chegam lá, esse aqui o pai lia e tal, daí leva pro filho e tal. Continua assim. Que interessante, né? A gente entender esse mercado. Aí vem uma outra questão também que eu acho que é interessante, porque a gente está no programa de gestão, é a questão da franquia, né? A Nobel é uma franquia. Como é que funciona essa franquia? Ela o suporte, né? Porque a gente sabe que não é fácil o produto e vender esse produto, que é um produto tão específico, né? A franquia é bom porque, primeiro, eles nos formaram. A gente foi para São Paulo, tivemos uma formação e tudo. É bom porque os livros são consignados. Eu não preciso estar comprando meu produto, né? E eu pago quando eu vendo, a partir do momento que eu vender. Claro que tem algum momento que eu compro quando o cliente quer um livro com maior rapidez. Daí eu pego das distribuidoras, que tem aqui em Porto Alegre e Frederico Westphalen, que é 2 distribuidoras. Mas, se não, a franquia é por causa do consignado, que facilita o negócio da gente. E dão todo o suporte, um sistema. Por exemplo, cada loja tem um container, né? Então, os homologados, as editoras homologadas, eles podem entrar no sistema e eles verificam ali, olha, eu mandei 10 livros da biografia da Rita Lee. Ela vendeu 5, eu vou mandar mais 5. Isso é uma coisa automática. Se eu ficar uma semana sem aparecer na livraria, um mês, eles vão me mandar os livros automaticamente, porque eles sabem o que foi vendido. Tá? Mas eu posso interferir. Porque aqueles 10 livros que eu vendi da Rita Lee, eu posso ter vendido em 3 meses. O outro eu vendi em 1 mês. Então eu penso, não, espera, não me manda 10, manda só 5. Eu posso interferir nesse sistema. Mas o sistema de informação deles é bom, então. Bom, é muito bom. É um bom sistema de BI aí, né, de Business Intelligence, porque auxilia. Sim. E aí, claro, obviamente você que é um empresário que conhece, vai intervir, vai dizer, olha, eu quero, eu não quero, mas é bom porque ele te auxilia. Exatamente. Né? E tem o perfil de cada região também. Cada livraria tem a sua identidade, né? Então, umas vendem mais. Aqui, por exemplo, vende mais LPM, né? Não estou fazendo propaganda, mas não é só... Mas só para ter uma ideia, autores daqui e tal. Aliás, a Livraria Nobel Lajado é a livraria das 400 e poucas que tem em todo o Brasil, que mais vende autores regionais.
Olha que interessante. Inclusive, eles autorizam o cadastro desses autores, mesmo que as editoras desses autores não são homologadas, né, pela rede. Daí eles autorizam o cadastro dos autores e a região que mais tem feira do livro, a região que mais tem... O gaúcho por si só já valoriza Isso. as suas tradições, e nós aqui no Vale do Taquari, eu tive a oportunidade de morar fora, eu noto, a gente tem muito essa coisa nossa local aqui também, Sim. que é bastante enfatizada. Bem Exato, trabalhado. em qualquer cidadezinha do interior tem a sua feirinha do livro, Isso sabe? aí. Uhum. Né, então, eles que falaram, eu não sabia. Olha, que Veio interessante. deles. Que legal. Tu é a livraria que mais pede para cadastrar autores regionais. Um bom trabalho de Tu é a marketing livraria fazer. que mais faz feiras do livro. Porque em São Paulo, eles não fazem feiras, assim, tantas feiras, é mais nos colégios, né? Estão dentro, são mais fechadas, não é aberta ao público e tal. É uma característica nossa daqui. É nossa. E funcionário? Como é que é funcionário, perfil? Não é fácil você conseguir um funcionário para esse tipo de produto, né? Funcionário... Tem que gostar do segmento. Exatamente. Vender livro não é que nem vender um tênis ou uma camiseta, né? É completamente diferente. Vender uma camiseta, tu tem que convencer o teu cliente, olha, é bonita, ela é boa, ela tem uma malha especial, ou o tênis é de marca, não é de marca. Livros não, livros... primeiro que o cliente, a maioria entra já sabendo o que quer. Eles já entram, eu quero o autor tal, do livro é o segundo dele, que foi editado não sei quando, e o vendedor tem que saber. Não, nós temos o último dele, ou, a gente tem o primeiro ainda, o segundo não veio, ou esse autor, não temos esse desse autor, mas temos um outro que ele tem. Tem que saber ter esse conhecimento, né? De gêneros dos mais diversos, tanto infantil, autoajuda, religiosos, romances, literatura estrangeira, literatura brasileira, poesia. Nossa, infanto-juvenil, que são os que são os vendedores mais jovens, sabem tudo, porque eles também estão vivendo, eles também estão olhando os filmes de games que estão se transformando em filmes e que, por sua vez, se transformam em livros, ou antes o livro, depois o filme. Isso. Então, tem que ser vendedores com esse conhecimento, né? Eles precisam estar sempre ligados nesse mercado, né? E eles estão. A gente não precisa nem dizer, porque quando eles vêm pedir currículo, normalmente é porque eles são apaixonados por livro, né? Outros, poucos que vêm, eu trabalhei só no mercado, pouquíssimos. E a primeira pergunta que eu faço, o que tu estás lendo? Depende da resposta, está contratado. É importantíssimo. Isso. Bem, nesse segundo bloco, conhecemos um pouco mais a gestão da Livraria Nobel e vamos encerrar por aqui, porque depois no terceiro eu quero aproveitar um pouco mais essa questão que a Estela fala, né, de todo esse mundo, né, de livros e cada vez mais conectados, né, com outros segmentos. Isso é muito interessante, né? O livro se sustenta e cresce sua venda baseado em um mercado digital, né? Então, vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa Gestão, nosso terceiro e último bloco. Hoje recebendo a empresária lajadense Estela Mares Exigel, proprietária da Livraria Nobel, aqui no shopping, localizado no Shopping Lajado. E agora, Estela, aproveitando esse último bloco, vamos falar um pouquinho sobre o mercado, segmento, né? Cada vez mais interessante, que é o segmento da cultura, o segmento cultural voltado para a questão da leitura, né? A gente fala leitura hoje, mas se a gente pegar o conceito de leitura, ele é cada vez mais amplo, né? Ele é cada vez mais ligado com N coisas. São as redes sociais, são filmes, são livros, são games. Quer dizer, parece que tudo se imbrica, tudo se mistura. Está acontecendo isso aí mesmo. Como a gente falou no outro bloco, existe essa ligação dos games com os livros, existe uma ligação de filmes com os livros, que nem o livro A Culpa das Estrelas, que fez o maior sucesso. O livro veio primeiro, e aí veio o filme, e aí o livro disparou de novo, né? As meninas saíam do cinema chorando e vinham comprar o livro, e depois o cara continuou, e assim vai. Isso é impressionante, né? Porque você tem uma série de livros aí que, num primeiro momento, vende, e o filme alavanca ainda mais as vendas. O famoso 50 tons de cinza. Isso. Né? É um exemplo também. Agora lançaram o segundo filme. Quer dizer, isso tudo, essa trilogia já tem há mais de ano.
Mas isso alavanca as vendas dos livros. Sim, é interessante porque eles compram o livro, o primeiro, 50 tons de cinza, o primeiro, as mulheres primeiro leram, e é detalhado. Aí vê no filme, não tinha tudo que tinha no livro e tal, né? Aí veio o segundo e elas já sabiam, nossa, vou comprar o livro que tem muito mais detalhes. Sempre é assim, né? Sim, Sempre sim. é assim. E aí depois elas foram ver o filme para ver se o que elas imaginavam foi um pouco melhor, teve mais detalhes. Eu acho que eles mesmos se deram conta. E o interessante que a gente coloca aqui é que o livro normalmente é melhor que o filme. Sempre. Até porque sempre. é difícil você levar do livro todos os detalhes para dentro do filme. É impossível, né? Se fosse um filme de 3 dias seguidos. Exatamente, tem que ser muito mais amplo. Sim. E aí o livro, ele realmente é instigante, faz com que as pessoas queiram buscar esses detalhes. E tu fica curioso para ver, nossa, será que eu imaginei isso? Às vezes surpreende, né? O filme, foi assim que eu imaginei e tal. Mas muitas vezes não, assim, pelo menos comigo acontece. Mas é o que está acontecendo, essa dobradinha, filme, livro e games, né? Jogos, muito interessante. E isso sempre sob uma marca, né? Exatamente. O 50 Tons de Cinza, o Harry Potter, né? O Assassin's Creed. Quer dizer, a gente sabe que existem games, existem livros e acabam se brincando e formando um mercado muito amplo. Pela tua experiência, pelo teu conhecimento, para onde é que tu acha que caminha essa humanidade? Caminha a humanidade. Onde é que vai? Olha, como eu falei, está acontecendo esse fenômeno desses novos leitores jovens e nesses 3 anos e meio que eu estou com a livraria, eu já noto que esses que corriam atrás dos livros mais comerciais, de games e tal, já estão olhando para o outro lado, para outra prateleira. Eles estão lendo até filosofia, Kafka, essas coisas assim, literaturas estrangeiras, já estão amadurecendo, assim. Claro, são poucos ainda, mas eu estou percebendo assim que eles estão caminhando por quase o livro se tornar viciante, assim, fazer parte da vida deles mesmo. Quando a gente trabalha um público, né, um segmento de clientes, vamos ser mais específicos, a gente sabe que tem clientes que são chamados clientes tipo A, né? Famosa curva ABC, né? Que são intensos, e tem clientes tipo C, que são aqueles que são esporádicos, né? Você acredita nisso? Você acredita que é possível cada vez mais o C se tornar A? Eu acho que sim. É isso que a gente está percebendo. Primeiro, começam a frequentar a livraria com mais assiduidade. Já começam a perguntar sobre esse autor, aquele autor, se tem. Eles já ficam esperando o livro chegar. Eles já estão com muito mais conhecimento que a gente. Foi lançado, vão lançar, já chegou aqui, entende? Eles já está havendo esse acompanhamento maior dos leitores. E aí tem a importância das redes sociais, né? Sim, elas exatamente. são fundamentais. Porque eu vou dizer né? uma coisa, assim, eu percebo que, infelizmente, não sei se infelizmente ou porque houve uma mudança, no meu tempo era a escola que me dizia que livro que eu deveria ler. Certo. Agora não está mais acontecendo isso. Agora vem pelas redes sociais, pelo Google, etc e tal, né? Não é mais a escola que está comandando ou guiando. Eles tentam até, vocês têm que ler esses clássicos e tal, né? E tem também os famosos youtubers da vida que estão lançando, né? Exato. O que tem de jovens aí que são as novas celebridades que a maioria dos pais não conhece. Eu tive uma experiência muito interessante. O ano passado, meu menino pediu para vir aqui no Teatro da Univates assistir o tal do Resident Evil. Eu tinha ouvido falar do rapaz, aí eu fui pesquisar um pouco, saber quem ele era. É um menino que trabalha com um jogo chamado Minecraft, uma série de coisas. E eu vim com ele, né? O primeiro ingresso, nada leve, né? Tudo bem, faz parte. Mas a quantidade de crianças era impressionante. Eu fiquei impressionado. Deveria ter em torno de 700, 800 crianças. E eles eram fãs incondicionais do rapaz. Fiz um cálculo rápido ali, o menino tirou uma boa grana. E ele já disse que já ia ir para Santa Cruz, Santa Maria, né? E ir vendendo livros, né? Eles vendem livros, eles têm todo um segmento também de livros. Né? Os pais não conhecem e os professores não conhecem. Uma boa observação. Isso é muito, assim, preocupante. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de atenção nesse sentido aí. Para estar por dentro. Tem que aprender com eles. Porque não adianta, assim, eu fui professora de literatura. Exatamente, foi a tua experiência, sim, né? Ainda na minha época, 78, 79 até 90,
Tu ainda podia dizer, vocês têm que ler Machado de Assis, vocês têm que ler Érico Veríssimo. Ainda a gente conseguia, era mais complicado porque não tinha... Mas eles iam. Agora não é bem assim. Tu não pode dizer, vocês têm que ler Machado de Assis, esse livro e tal, até tal dia. A minha pergunta é que tu tem contato com esses livros, muitos deles não são uma linguagem, digamos, correta ou uma linguagem formal, né? Não. Eles são uma linguagem da gurizada. Bem coloquial. Uma Kéfera da vida, por exemplo. Nossa, né? São uma linguagem deles, né? A linguagem deles. Mas não significa que eles não tenham que evoluir também, né? Acho que não pode desistir do Machado de Assis. Sim. Né? Mas tem que acompanhar eles o professor tem que saber que isso ali também faz parte da vida deles. Eles vão sim ler isso ali. Então eles têm que ter conhecimento desse. Eu, com a experiência com o meu filho, eu posso relatar que o incentivo aos escritores locais é forte. Pelo menos no colégio que ele estuda, eu tenho visto muito isso. São muitos autores gaúchos, muitos autores locais que são incentivados. Isso é bom. Não, acho que isso tem que ser assim. Muito interessante. Assim dá certo. Assim vai. Exato. Aí se cria todo um mercado, e se cria leitores, e se cria pessoas que a gente reclama muito, mas essa geração não lê. Eu acho que talvez os pais que não sabem quanto eles estão lendo. Não, mas muitas vezes já assisti cenas assim, o filho puxando a mãe para dentro da livraria, ou a filha. Ai, mãe, eu quero esse, é o terceiro, eu preciso ler e tal. Mas minha filha, tu quis o tênis, tu não prefere comprar o tênis, aquele que tu queria? Não, mãe, eu não quero mais o tênis, eu quero esse livro. Eu já assisti isso. Legal, muito interessante. Já assisti. Bem, recebemos hoje a empresária lajadense Estela Mares Exílio, proprietária da Livraria Nobel aqui no Shopping Lajado. Estela, uma última consideração, uma colocação que tu queira fazer no nosso programa. Olha, eu fiquei muito contente de ser convidada, fiquei assim, será, né, será? Mas muito bacana estar aqui, poder falar sobre livros, é uma coisa que eu adoro. O negócio livraria ainda não está assim, espetacular, digamos, né? Como eu disse, é um produto que precisa ainda ser muito trabalhado, né? Para o consumo ser satisfatório, tanto para o livreiro como para a sociedade, enfim. Mas vamos lá, eu adoro o que estou fazendo, me orgulho disso, espero que as coisas melhorem. Tá certo. Nós é que agradecemos a Estela, obrigado por ter vindo ao nosso programa e por todo esse aprendizado, né? Super atual, né? Que o livro a gente associa muito a uma coisa antiga, mas ao contrário, o livro está cada vez mais atual, está cada vez mais voltado para o mercado, principalmente jovem, de uma forma muito mais dinâmica, muito mais integrada com outros tipos de mídia. Agradecendo a todos os nossos telespectadores, né? De volta agora em 2017 com tudo. Obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo programa Gestão. Até lá!